Fala galera, Noviti Mengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Decepcionante, Felipe Luiz faz desabafo fortíssimo ao vivo após Flamengo perder o título da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil para o São Paulo. Neste domingo 24, o time carioca havia perdido o primeiro jogo por 1-0, em pleno Maracanã, com gol de Caleri. No jogo de volta que ocorreu no Morumbi, até houve uma chama de esperança para os flamenguistas com um gol marcado por Bruno Henrique, porém, 1 minuto após, Rodrigo Nestor marcou para o tricolor, o gol que deu o título. Obviamente, houve muito abalo do lado carioca, alguns jogadores estavam chorando em campo. A torcida visivelmente insatisfeita com a temporada protestou e ainda por cima há incertezas sobre Sampaoli, que não deverá seguir no cargo. Dentre todos os jogadores, essa foi a última temporada de Felipe Luiz que irá se aposentar, justamente em um dos piores anos do rubro-negro pós-2019. O jogador utilizou seu Instagram para falar sobre o momento doloroso e se declarar ao Flamengo: "A dor que sinto hoje, ou melhor, sentimentos hoje é irreparável. Falhamos, não conseguimos conquistar o título. Sei que decepcionamos milhões de torcedores que nos apoiaram em toda essa caminhada. Nosso ano foi decepcionante. Estamos jogando de forma irregular e a nação não se identifica com a equipe, se irrita com a forma que o time está se comportando, e a sensação é que tudo só piora", diz um trecho do texto postado pelo jogador. Felipe Luiz ainda deu o caminho certo para esse momento do rubro-negro. O único caminho é trabalhar muito, dar tudo pro futebol do Flamengo, e tentar recuperar o carinho dos torcedores para que possamos acabar o ano com dignidade. Que a torcida se sinta identificada com o time outra vez, que o Flamengo volte a ser imbatível. Eu te amo, Flamengo. Sempre te amarei, finalizou o jogador. Análise. Montante gasto com rescisões no Flamengo acumula quantia estratosférica e põe em xeque a gestão de Landim e Marcos Braz. Mais um fracasso. Em termos administrativos, têm sido recorrentes as situações em que o Flamengo faz mais escolhas e acaba prejudicando seu patrimônio. Dessa vez, o rubro-negro estuda rescindir mais um contrato após a derrota da finalíssima da Copa do Brasil para o tricolor paulista, no Morumbi, acreditando fielmente que essa será a solução para o clube. A rescisão de contrato de Sampaoli está sendo estudada e debatida pelos dirigentes do Flamengo desde o apito final da decisão, porém, um fato que o clube parece não se recordar é que somente em um espaço de 3 anos, o valor gasto exclusivamente com rescisões contratuais de treinadores passa dos 37 milhões de reais. São eles: Domenech Torrent 2020, Rogério Ceni 2021, Paulo Souza 2022 e Vitor Pereira 2023, podendo adicionar o nome de Sampaoli à lista. Analisando com cuidado, percebe-se que a diretoria flamenguista tem um pavio extremamente curto com os treinadores, e não hesita em demitir, mesmo que a quantia seja milionária. Vitor Pereira ficou apenas 4 meses no clube antes de seu contrato ser rescindido. Nada foi confirmado ainda, mas se Sampaoli for realmente demitido do cargo, a quantia a ser paga para o treinador será de aproximadamente 16 milhões de reais. Com esse dinheiro somado ao que já foi gasto, o rubro-negro poderia ter feito uma boa contratação para compor seu elenco, ou ter investido em qualquer outra área. A gestão feita por Landim e Marcos Braz, apesar dos títulos, parece não ser tão organizada em termos administrativos. Ficou incomodado, quer ir embora e não tem mais jeito. Titular de Dorival Júnior deve dar adeus ao Flamengo e Nicola traz exclusiva. A demissão de Jorge Sampaoli já está definida no Flamengo, mas o anúncio ainda não aconteceu porque a direção do clube quer fechar com um novo treinador para fazer toda essa mudança ainda nesta semana. Tite foi o escolhido e tudo indica que será mesmo o novo comandante, resta saber se agora, ainda em 2023, ou no começo da próxima temporada, com um projeto 100% alterado. Os diretores flamenguistas também focam na renovação de Bruno Henrique e o contrato foi concordado que será de 2 anos. Apesar das especulações sobre ida para o Palmeiras ou São Paulo, os cartolas rubro-negros seguem convictos que o acordo vai sair até o começo do próximo mês e BH vai ficar por muito mais tempo vestindo o manto sagrado do Mengão. Por outro lado, quem está incomodado com o atual cenário no elenco é o goleiro Santos. Quando chegou ao Flamengo em 2022, ele teve ótimas atuações e ajudou demais o time a conquistar a Libertadores e Copa do Brasil. Com Sampaoli, ele do nada virou a última opção para o setor e virou um jogador que não é mais importante. Assim, segundo o jornalista Jorge Nicola, ele pretende sair do Flamengo e buscar novos ares. O jogador que ninguém falou, mas eu tenho a informação de que deve sair também ao goleiro Santos, que se tornou a terceira opção da posição. O Santos está bem incomodado com essa situação, a tendência é que ele seja negociado, revelou o comentarista em seu canal oficial no YouTube. Está cada vez mais próximo de ser real, empecilho é vencido, o Flamengo termina com exigência de Tite e pode fechar com o técnico agora. A possibilidade do técnico Tite tornar o comandante do Flamengo está cada vez mais próximo.
O nome surgiu com menos força algumas semanas, mas aos poucos foi ganhando forma e agora ele se tornou o candidato único a ser sucessor de Jorge Sampaoli, e deve ter a sua saída oficializada nas próximas horas depois da perda do título da Copa do Brasil. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, Tite aceita trabalhar no futebol brasileiro desde que seja para um projeto de longo prazo. Sabedor de como as coisas funcionam no futebol brasileiro e principalmente no Flamengo, o ex-técnico da seleção brasileira aceita retornar ao país, depois de não conseguir boas ofertas da Europa, mas quer ter a confiança de um trabalho extenso. A nossa reportagem apurou que o Flamengo está disposto a oferecer o maior salário para um técnico de sua história, com valores que podem ultrapassar Abel Ferreira do Palmeiras, ou seja, sendo mais de 2 milhões de reais. Os contatos já iniciaram e deve evoluir nas próximas horas. Esse era um grande empecilho no início, visto que o brasileiro só aceitava um trabalho em 2024. O Flamengo quer um treinador que chegue de forma imediata para terminar o Campeonato Brasileiro e assim, já iniciar os trabalhos para uma renovação de elenco de 2024. Tite está livre do mercado desde a sua passagem na seleção brasileira, na última Copa do Mundo do Catar em 2022, onde o Brasil acabou sendo eliminado nas quartas de final para a Croácia nos pênaltis. Situação de Tite sofre reviravolta no Flamengo e bastidores quentes sobre ex-treinador da seleção brasileira vazam para a nação. Com a iminente saída de Sampaoli, que deve se confirmada em breve, vários nomes estão sendo especulados para assumir o Flamengo para a próxima temporada. O treinador que tem mais força para se tornar comandante do rubro-negro carioca, no momento, é Tite, ex-treinador da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Segundo informações trazidas pela jornalista Raíza Simplício, que cobre o Mengão, em seu canal no YouTube, dentro do CRF existe um pé atrás em relação à contratação de Tite. Segundo o que ela trouxe, internamente existe um certo receio na chegada de Tite pela pressão que ele sofreria por ter uma certa rejeição com parte da torcida flamenguista. Vale destacar que outros nomes também estão sendo ventilados no Fla. O receio que se tem dentro do clube é que ele sofra uma pressão semelhante à que Renato Gaúcho sofreu, de já chegar com uma certa desconfiança da torcida. Não bastasse isso, vale relembrar que o histórico recente do Flamengo com treinadores nos últimos anos é de muita oscilação. Apesar dos títulos, muitos técnicos passaram na Gávea e não convenceram, o que só faz os torcedores terem mais atenção ao novo comandante. Com esse cenário e com a pressão da nação pela atual temporada em que o time não conquistou nenhum título e somou derrotas em grandes competições, a diretoria flamenguista sabe que precisa ser assertiva na escolha do comandante e que o ideal é que o nome também tenha certa aprovação junto à torcida. Nos próximos dias, a movimentação no Flamengo para um novo técnico deve aumentar. E você, torcedor, o que acha de Tite no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.